Graça e paz em nome de Jesus. Sejam muito bem. O Alisson já na abertura do culto falou, né, sobre como no início do ano a gente sempre faz listas de coisas para o ano novo, né? Valeu, mano. E que todo mundo faz isso, né? Você planeja coisas que você quer mudar, um novo desafio, um novo emprego. Eu estava comentando no Natal com a família que eu acho que é o terceiro ou quarto final de ano seguido que eu mudo de emprego, assim. Eu troco de escola, trabalhando em outra coisa, enfim. Então sempre um ano novo traz uma coisa nova, também um emprego novo, um lugar novo. E a gente faz essa lista de prioridades para o ano novo, né? Coisas mais importantes ou menos importantes. A gente quer acordar mais cedo para fazer exercício, a gente quer mudar um hábito alimentar, a gente troca de emprego, a gente quer viajar mais, quer guardar... A gente faz um monte de coisa, de expectativas e objetivos e metas para o ano que vem, né, para o ano novo. Mas nada disso, nada dessas expectativas e objetivos que a gente estabelece no início do ano vão ser garantidas que a gente vai cumprir. Porque pode acontecer um monte de coisas na nossa vida que vão mudar os nossos planos e as nossas expectativas. E quando a gente navega nas águas desconhecidas de um ano novo, a gente não sabe necessariamente aonde a gente vai chegar. Porque pode ser que a gente se planeje muito bem, a gente imagine que vai chegar, mas não necessariamente a gente vai chegar lá. Mas é justamente por não ter certeza de que tudo que a gente planeja e almeja para o início de um ano novo, é nessa não certeza das coisas é que a palavra nos lembra que a gente não navega sozinho. Que o desconhecido do ano que começa, a gente não vai trilhar isso, a gente não vai navegar essas águas de uma forma sozinho. Então toda vez que a gente navega no desconhecido, a gente tem que lembrar que há um Deus por trás, que deve guiar o nosso barco, que deve apontar para nós a direção em que a gente vai navegar nesse ano. E é isso que eu queria que a gente meditasse nessa manhã. Então convido que a igreja abra suas Bíblias lá em João, capítulo 15. A gente vai concentrar no versículo 5. Uma parábola bastante conhecida da palavra, que diz assim: Jesus falando: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã tão preciosa, por esse culto, pela igreja reunida, por tantas coisas que o Senhor já fez conosco nessa manhã. Obrigado porque a gente já pôde ouvir, Deus, testemunhos das coisas que o Senhor fez na vida do Tiago, do Mateus, celebrando a vida do seu Arthur. E que agora a gente possa se concentrar na sua palavra, Deus. Que a gente saia daqui, Deus, edificados pela palavra, pelo Santo Espírito. Que a gente entenda que ao navegar as águas de 2026, a gente tenha certeza de que quem nos guia é o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Boa parte dessas expectativas que a gente faz para um ano novo, a gente muitas vezes cria essa ilusão de que agora vai ser tudo novo. Você já pensou nisso? Esse ano agora eu vou mudar completamente a minha vida, vou mudar meus hábitos. É que a gente carrega a nossa história junto. O ano começa, mas as coisas velhas vêm junto, não é verdade? Daqui a pouco começam os impostos para se pagar, as dívidas que a gente já tem, os financiamentos ainda tem que pagar, não é verdade? O aluguel tem que pagar, né? A casa tem que pagar, a luz, a água, todas essas coisas continuam com a gente. Por mais que o ano comece, muitas coisas, elas vêm junto. Mas além disso, a gente não é uma folha em branco, e esse é o primeiro tópico. Porque a gente carrega conosco
os nossos hábitos, as nossas lutas, as nossas alegrias, aquilo que a gente conhece, a nossa família, as nossas dores. Isso vem junto com a gente. Então, quando um ano começa, a gente não começa uma folha em branco. Por mais que, às vezes, apareçam aquelas frases motivacionais, né? 1º de janeiro, 1º de 365 oportunidades, né, para você fazer algo novo. Na prática não é bem assim, porque a gente continua muitas coisas. E muitas vezes, o continuar essas coisas, a gente esquece também que coisas boas continuam. O ano termina, o ano começa, mas a fidelidade do Senhor nos acompanha. Porque Ele é assim, a palavra nos diz que Ele estará conosco. E muitas vezes a gente vai pensar nesses planos e objetivos para o ano, e a gente esquece que há um Deus por trás, há um Deus que cuida da gente, e que a gente tem que considerar essas coisas. Na verdade, a gente esquece dois grandes elementos, duas grandes coisas que permeiam a nossa vida, a nossa cosmovisão do mundo, do que a gente é para um ano novo. E a primeira dessas coisas é o pecado. O pecado, ele ainda continua nos afetando, seja no mundo em que a gente vive, seja na nossa vida mesmo. A gente acabou de orar pelo povo da Venezuela, resposta de oração. Mas a solução, ela vai começar agora. A nossa oração, ela tem que se fortalecer ainda mais agora, para que de fato o povo seja restaurado, para que de fato Deus seja glorificado, não só lá, mas em toda a terra. A gente vê muito problema no mundo. Já no início do ano já teve notícias muito tristes. Ano passado, enfim, tanto tempo de lutas e dificuldades que a gente passa, individualmente, como família, como igreja. Então o pecado faz parte do ano novo. O velho pecado, ele faz parte também. Mas esse pecado, ele afeta também a minha e a sua vida, o nosso coração. A gente vive numa intensa disputa, Paulo vai falar isso em Gálatas, com o pecado que habita na nossa carne e com o Espírito Santo. Eu acho que a grande questão para o nosso ano, o Alisson já falou, Jesus nos ama e amém por isso, essa é a maior verdade. Mas é o que a gente faz com essa verdade? Onde está o nosso coração? Para onde o nosso barco tem apontado? Se é que a gente tem tentado e lutado em navegar sozinho, ou deixar o controle, como diz aquela música antiga, né? Navega com Jesus, solta o cabo da nau. Será que a gente tem deixado o Senhor guiar o nosso barco? Ou a gente tem lutado para que a gente seja aquele que toma o timão nas mãos e vai controlando o barco para onde a gente quiser? Mas a palavra nos lembra aqui que Jesus é a videira, e Ele é a videira verdadeira, e é a Ele, a esse Jesus, a essa videira verdadeira, que a gente tem que deixar que a nossa vida navegue. É sobre essa pessoa, é sobre esse Jesus. E aqui é interessante que Jesus, quando Ele vai contar a parábola, a gente não vai ler toda ela, Ele vai usar esse símbolo da videira, que era um símbolo muito comum para o povo de Israel, para os discípulos que estão ouvindo essa história. Porque a videira, ela simbolizava a aliança de Deus com o povo de Israel. Mas no Antigo Testamento, o Salmo 80 é sobre isso, e outras tantas passagens, vai nos mostrar que o povo de Israel, o Israel histórico, falhou em ser a videira, falhou nos cumprimentos da promessa, nos termos da aliança de Deus. E o que mostra para nós é que Jesus, quando Ele diz, eu sou a videira verdadeira, isso no versículo 1, aqui do capítulo 15, Ele está querendo dizer que Ele é o Israel verdadeiro, Ele é o símbolo da aliança de Deus, Ele é aquele em quem temos que olhar, e nós estamos ligados a Ele.
Isso não significa, então, dizer que se você nasceu em determinado lugar, você segue determinadas coisas. Não são isso tudo que vai te fazer estar ligado a essa videira, ser um ramo dessa videira. Mas é um coração, uma vida entregue a esse Jesus, a esse Senhor. É isso que faz nos estarmos ligados. É isso que vai fazer com que o meu barco e o seu barco sejam guiados pela videira verdadeira. E sabendo que estamos ligados à videira verdadeira, e ainda assim somos afetados pelo pecado, mas agora o nosso coração transformado pela graça de Jesus, pelo Santo Espírito, há uma segunda realidade que muitas vezes a gente esquece de considerar quando a gente planeja o ano, que é a graça. E o segundo ponto é que a realidade da graça que nos cerca é o que deve fazer nos navegarmos nas águas do desconhecido do ano. É a graça que nos cerca que vai nos conduzir. Se o pecado nos afeta, a graça ela é muito maior que isso, porque temos a certeza e a confiança de que estamos ligados e fazemos parte de um Deus e de um Senhor que é muito maior do que qualquer circunstância que possa nos parecer ao longo desse ano. Porque a segunda parte do versículo vai dizer: quem permanece em mim e eu nele, este dará muito fruto. A grande ênfase que o apóstolo João vai dar na primeira parte aqui da parábola, do versículo 1 até o versículo 10, é a palavra permanecer, é a ideia de união. Só para você ter uma ideia, ela aparece 10 vezes nesses 11 primeiros versículos. O grande foco aqui do apóstolo é nos lembrar que nós estamos ligados a Deus por meio de Cristo. E é por isso que a gente está aqui reunido hoje, para celebrar a vida que ganhamos em Cristo pela graça. E a ideia de permanecer em Cristo é algo que diz para nós de um relacionamento diário e constante, intenso, em dependência ao autor e consumador da nossa fé. É perceber que a gente é cercado então por uma graça que muitas vezes a gente nem percebe, que a gente nem enxerga, e muitas vezes a gente consegue fazer isso. Pensa no seu ano de 2025. Quantas bênçãos o Senhor te deu? Quantos livramentos o Senhor te deu? Quantas coisas que às vezes a gente demorou para perceber, mas era o cuidado de Deus sendo manifestado ali. Mas perceber que a gente é cercado pela graça do Senhor não é desconsiderar a realidade da nossa vida. Não é desconsiderar as aflições, as lutas, os desafios, as provações que podem e certamente virão nesse ano novo também, como foi em 2025, como foi em 2024 e como será em 2027 até o fim da nossa vida. Porque perceber que o sustento de Deus no ano que passou não significa não termos tido então lutas e desafios, mas significa para mim e para você que a gente não foi abandonado em nenhum momento disso tudo. Como eu tenho certeza que mesmo que a gente não saiba para onde as águas de 2026 vão nos levar, a gente tem a certeza de que tem um Deus por trás nos sustentando. Nós não fomos abandonados e não seremos, porque assim nos diz a palavra. Herman Bavinck, um teólogo do século XIX, disse uma frase bastante interessante: a providência do Senhor não elimina o sofrimento, mas garante a nós que esse sofrimento não é sem sentido. Pode ser que você esteja passando por problemas e desafios e questões. Tudo isso, desde que seja em fidelidade à videira verdadeira, não é sem propósito. Em algo Deus quer nos dizer naquilo que a gente enfrenta, principalmente nas coisas boas também, mas nos desafios da vida. Talvez Deus está querendo nos dizer que Ele é o sustentador da vida e que é a Ele que a gente tem que recorrer, é a Ele que a gente tem que olhar e não as nossas forças.
E não os nossos méritos, mas aquilo que Jesus fez. A manhã de hoje é para relembrar e celebrar que é pelos méritos de Cristo que eu e você somos salvos, fomos alcançados pela graça, fomos arrancados do pecado pela obra salvadora de Cristo na cruz e na sua ressurreição. Porque Deus, na sua palavra, não vai nos garantir fartura e abundância e facilidades para a vida, mas Ele nos garante o pão de cada dia e a presença fiel e constante dEle. E é isso que a gente tem que se apegar, a presença fiel e constante do Senhor. Porque esse talvez seja um dos maiores sinais, um dos maiores símbolos da graça, é de que eu e você, pela graça, nós permanecemos em Cristo, a videira verdadeira. Pascal foi um filósofo do século 17 e ele disse que há 2 tipos de pessoas no mundo: as que conhecem a Deus e o buscam conhecer, as que não conhecem a Deus e buscam o conhecer, e as que o conhecem e buscam o conhecer mais e mais. E essa é a importância da realidade da graça que nos conduz. É saber que mesmo que a gente conheça Jesus, mesmo que a gente já saiba quem Ele é, esse ano a gente precisa o conhecer mais ainda. A gente precisa soltar um pouquinho mais do controle do barco da nossa vida. A gente tem que deixar um pouquinho mais Ele guiar para onde a gente for. Por isso que é a graça que deve nos conduzir pelas águas de 2026. É deixar o nosso coração ser inundado pela palavra, pela presença do Espírito Santo. Porque mesmo que a gente o conheça, talvez um pouquinho mais ainda. E o terceiro ponto é que os frutos de quem é conectado, de quem é ligado a essa videira verdadeira, quem é cercado pela graça, ela gera coisas. A gente é cercado pela graça quando a gente é ligado à videira verdadeira e demos frutos para isso. E aqui, os frutos, talvez você já ouviu esse trecho da palavra dizendo de alcançar vidas, de evangelizar o mundo, de abençoar a vida das pessoas e tudo mais. Mas eu acredito que a ideia de fruto aqui não é só sobre metas e objetivos que a gente possa cumprir, um resultado, uma tabela que a gente preenche, sabe? Mas é ter o relacionamento com Jesus cada vez mais íntimo. É ter uma intimidade, uma proximidade com o Senhor tão grande a ponto de que a nossa vida vai abençoar outras vidas. É lembrar do Deus da obra e não só da obra do Senhor. É ter o nosso coração conectado a esse Deus. E aí sim, levar a mensagem do Evangelho. Aí sim, abençoar vidas. Mas para isso a gente precisa colocar o Senhor no ordinário da nossa vida, nas coisas simples do dia a dia. É ali que a gente percebe a graça que nos cerca. É quando a presença do Senhor, ela é vista nas coisas simples. A gente vive num tempo muito acelerado para as coisas. A gente não tem tempo de contemplar a vida mais, de parar e olhar. A gente tem compromissos o tempo todo. Talvez você já está pensando no seu compromisso de daqui a pouco. Ainda que no início do ano talvez nem tanto, né? Às vezes a gente está de férias e tudo mais. Mas a gente pensa, a gente não deixa de pensar nas contas para pagar e tudo mais. Mas o que a palavra está nos dizendo é: lembra que sem mim você não faz nada, porque eu sou a videira verdadeira. Não é pelas suas forças, não é pelas suas capacidades, a sua conta bancária, porque tudo isso pode ser tirado da gente, mas é por permanecer no Senhor, é por saber que essa graça nos salva e nos cerca. E esse último trecho da palavra que diz, né, sem mim vocês não podem fazer nada.
É justamente o contrário do que muitas vezes a gente acha, da tendência de que certas coisas que a gente faz na nossa vida, a gente faz para Deus. Não é verdade? Às vezes a gente pensa aí, não sei, eu talvez sou pecador e vocês não são, graças a Deus por isso. Mas quando a gente vem para a igreja, a gente está fazendo as coisas para Deus, não é verdade? A gente toca, prega, monta a ceia, a gente faz as coisas para o Senhor. Aí isso é para o Senhor. Mas o meu dia a dia, o meu trabalho comum ali, o meu cotidiano, aí Jesus, ele deixa comigo, Jesus, porque eu já sei fazer, né? Jesus não está tão comigo ali porque já está tão na rotina, isso que eu já sei fazer de olhos fechados. Mas é justamente aqui, o que Jesus quer dizer de vocês não podem fazer nada, não quer dizer, vocês não fazem nada sem mim, não é que a gente não pode fazer qualquer coisa sem Jesus. Porque tem um monte de gente no mundo que não glorifica Jesus nas coisas que faz. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é: onde a gente tem investido o nosso tempo e o nosso coração. O que Jesus está querendo dizer de não poder fazer nada sem Ele é das coisas eternas. Onde a gente tem investido as nossas coisas? Será que a gente tem investido o nosso tempo? Será que a gente tem buscado esses objetivos e metas para o ano de coisas que de fato não são eternas? C.S. Lewis tem uma frase: aquilo que não é eternamente útil aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Essa é a frase dele. Isso. Aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Mas você pode estar pensando: cara, mas eu tenho que fazer as minhas coisas comuns, eu tenho que limpar minha casa, eu tenho que ir para o meu trabalho. Mas é justamente ali, é justamente nessas coisas que a gente tem que lembrar que há esse Deus que nos sustenta. E é pensar, talvez a pergunta que a gente possa fazer para esse ano novo não é onde eu quero chegar, qual objetivo eu quero conquistar, qual meta eu quero atingir, mas é como a minha vida comum pode glorificar o Senhor. Onde está a fidelidade do meu coração? Como que eu vou levar o amor e a graça de Jesus nos lugares que o Senhor vai me conduzir para estar nesse ano? Como que de fato eu vou dar frutos e vou ser bênção e de frutos eternos para onde eu estiver? Então, quando a gente lança o nosso barco nas águas desconhecidas de um ano novo, a gente tem que entender que há uma realidade de pecado que nos cerca, mas há uma graça muito maior que nos conduz, porque estamos ligados a essa a videira verdadeira, que é Jesus, o nosso Senhor. Eu queria terminar lendo uma oração puritana, escrita lá no século 17, 1600 e pouco. Diz assim: ó Senhor, os dias passados de nada me servem, exceto os que foram passados na Tua presença, no Teu serviço para a Tua glória. Que a Tua graça me preceda, siga, guie e sustente, santifique e auxilie a cada hora. Que em momento algum eu possa me apartar de Ti, mas seja guardado pelo Teu Espírito, provendo cada pensamento, falando em cada palavra, dirigindo a cada passo, fazendo toda boa obra prosperar, edificando cada linha da fé e fazendo-me desejoso de espalhar o Teu louvor, testificar o Teu amor e levar adiante o Teu reino. Lanço meus barcos sobre as águas desconhecidas deste ano e tenho Tu, ó Pai, como meu porto, Tu, ó Filho, como meu leme e Tu, Santo Espírito, enchendo as minhas velas. Guia-me ao céu com os meus lombos cingidos, a minha lâmpada acesa, o meu ouvido aberto aos Teus chamados, o meu coração cheio de amor e a minha alma livre. Dá-me da Tua graça para a minha santificação, os Teus confortos para o meu encorajamento, a Tua sabedoria para o ensino, a Tua mão direita como guia, o Teu conselho para a minha instrução, e a Tua lei para o meu julgamento, e a Tua presença para o meu equilíbrio de vida. Que o meu temor seja temor a Ti, e os Teus triunfos sejam a minha alegria. Que o nosso 2016 não seja um acúmulo
de metas e objetivos conquistados, mas seja um ano cheio de fidelidade e obediência, e que as águas que a gente navegue nesse ano sejam cercadas pela graça e a constante presença do nosso Senhor. Amém, irmãos? Alisson.